Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje vai ser destinada a uma devolutiva, tá? Mas não apenas uma mera correção da prova em conjunto, mas também quero conversar com vocês a respeito das nossas atividades, né, que foram desenvolvidas nesse bimestre, né, até mais do que um bimestre, né, parcialmente aí na modalidade à distância, tá? Gostaria de compartilhar com vocês, alunos, alguns resultados, né, que eu detectei. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com vocês, né, mostrar para vocês a participação de vocês no fórum e nas atividades. Como vocês sabem, é, é, é uma orientação institucional e nós a seguimos, né, na nossa disciplina, no sentido de que em toda aula nós tivéssemos um fórum, né? Ali nesse fórum seria lançado uma situação prática, um caso prático, para que vocês se manifestassem, fundamentassem do ponto de vista jurídico, né, a sua posição, e também tivesse uma atividade avaliativa, né? Ali uma questão objetiva ou dissertativa, né, ou até mesmo um trabalho, isso vai depender da disciplina do professor, né? Mas uma atividade avaliativa. Então toda aula deveria ter um fórum e uma atividade avaliativa para os alunos. Bom, a finalidade do fórum, como vocês sabem, né, segundo a última orientação que eu tenho conhecimento, é de que ali seria aferida a presença, né, do aluno. E na atividade avaliativa isso poderia se dar uma certa pontuação, né, para que estimulasse o aluno à participação. Então, nesse sentido, nós procedemos em toda a aula. Acho que eu tentei manter um padrão nesse sentido, né? No início da aula eu explicava o que ia acontecer na aula, qual era o planejamento dessa aula, ali no sistema, no AVA, né? Então eu explicava, né, nós vamos conversar sobre esse assunto e depois eu vou passar um fórum para vocês e vai ter uma atividade avaliativa, né? E tanto o fórum quanto a atividade era fixado um prazo, né, para participação. Procurei, né, na fixação desses prazos, né, ser o mais razoável possível, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. No sentido de que há alunos que podem ter, né, alguma dificuldade no acesso à internet, ao acesso ao computador, inclusive incompatibilidade com horários, tal. Então levei em consideração essas coisas que me passaram em mente, né, para fixar um prazo razoável, para que ninguém sofresse nenhum prejuízo, né? Então, geralmente estendia esse prazo para que ele alcançasse inclusive sábados e domingos, né? Porque aqueles que trabalham, né, ou trabalham num horário diferenciado e às vezes não tem o acesso à internet ou ao computador, de noite não tem isso disponível, né? Só vai ter no sábado, no domingo. Então levei em consideração tudo isso na fixação dos prazos. Bom, senhores, e o resultado disso foi muito bom, tá? Foi muito bom, porque nós começamos esse ensino nessa modalidade à distância, né, no dia 24 de março. Né? Então nós tivemos aulas no dia 24 de março, 31 de março, 7 de abril, 14 de abril. O dia 28 de abril não tivemos aula, né? Não tivemos aula, eu fiz uma revisão para vocês. Então, nesses dias em que tivemos aula, né, tivemos cada um desses dias fórum em atividade, e o que eu notei aqui pelos meus controles, né, porque eu vi, né, olhei cada uma das participações no fórum e nas atividades, né, depois que terminava o prazo do fórum, eu fui até lá,
fiz um feedback, né, um retorno do professor em relação a isso, aquilo, né? Algumas manifestações assim que tinha alguma incorreção, eu fiz a resposta individual ao aluno, né? Só o aluno que recebeu, né? Alguma correção nesse sentido, alguma orientação que era necessária naquele momento, tá? Então, o que eu pude notar é que em relação ao fórum, né, na primeira semana, né, naquela primeira semana que foi 24, né, que eu imaginei assim que a adesão não seria assim, a participação, né, o acesso não seria assim grande, né, porque começou até o pessoal arranjar equipamento, né, se programar. Eu achei que ia levar um tempo, mas fiquei surpreso, né, pela quantidade, na primeira semana, né, na quantidade de alunos que participaram do fórum. Né. A maioria participou, eu não vou chutar aqui um número exato, né, até poderia contar aqui um a um, mas não tomei esse cuidado. Mas nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausências, né? 6 ausências num universo de 40 alunos. Né? Então é um número baixo. Né? Então nós tivemos uma participação importante no dia 24 no fórum. Tá? Em relação à atividade, no dia 24, bom, nem todos vocês enviaram. Nem todos vocês enviaram. Né? Aqui em relação ao envio da atividade, aqui ele já baixou um pouquinho, né? Talvez tenha ficado algo em torno de 50%. Tá? E daqueles que enviaram, eu li cada uma das respostas, tá? E daqueles que enviaram, sim, metade não abordou na sua resposta o questionamento que foi feito, né? Não sei se porque não entendeu a pergunta, né? Mas não abordou o questionamento. Bom, já na segunda semana, no dia 31 de março, né, a participação no fórum diminuiu um pouco. E a participação na atividade aumentou um pouquinho. Não foi muita coisa, assim, não foi muita coisa, mas aumentou um pouco. No dia 7 de abril, nossa terceira aula, nós mantivemos aí o mesmo índice de participação do fórum, né, da semana anterior, e aumentou um pouquinho a participação na atividade. Um pouco mais, um número um pouquinho maior de alunos encaminhou a atividade. Bom, já no dia 14 de abril, né, que foi a nossa quarta aula online, né, a participação no fórum cresceu, tá? Cresceu, chegou em torno aí de 80%, 90%, muito semelhante à nossa primeira aula do dia 24 do 3. Aumentou bem a participação no fórum, né? E a atividade também, a maior parte dos alunos encaminhou a resposta à atividade, algo em torno aí de uns 70%, 80%. Tá? E no dia 28 do 4, que foi a aula anterior à prova, eu resolvi, né, reservar essa aula para fazer uma revisão da matéria, até porque é bastante matéria, né? Nesse tempo nós estudamos licitação, estudamos contratos administrativos, bens públicos, intervenção do Estado na propriedade privada, né? Isso é bastante matéria, então eu resolvi fazer uma revisão para vocês. Bom, senhores, então em relação a essa participação nas aulas online, né, a gente vê que começou muito bem, teve um declínio, né? Mantivemos na terceira aula, subimos um pouquinho no dia 14 de abril. No dia 14 de abril subimos um pouquinho, mas enfim, se formos estabelecer uma média aí,
A maior parte dos alunos participou tanto do fórum quanto elaborou a atividade, né? Então isso é um bom resultado, considerando que o ensino ele é presencial, né? E abruptamente ele foi transformado nessa modalidade à distância, né? Que nem todas as pessoas estão acostumadas, inclusive este que vos fala, né? Então o resultado foi bom, considerando as circunstâncias, o resultado foi muito bom, né? Em relação à participação de vocês no fórum, vocês estão no quarto, quinto período, né? Eu noto que alguns colam, copiam, né? Fazem evidentemente a respectiva referência, né? Mas copiam trechos de livros, não, que é bom, mostra que está estudando, né? Outros escrevem com suas próprias palavras, né? Baseado na aula que assistiu, né? E outros, né? Isso foi, infelizmente, eu notei isso, né? Uns copiam a resposta de outros alunos, né? Idêntico, não é semelhante, é idêntica a resposta, né? O que, assim, chateia, né? Chateia, mas, enfim, quem está se enganando é quem é o próprio aluno que faz isso, né? Isso a gente chama de autossabotagem, né? Enfim, quem está se prejudicando é só o próprio aluno, né? Só ele que está sendo prejudicado em relação a isso. Mas depois, né, que isso foi detectado e passamos aí um recado, um aviso através do representante de turma, né, isso deu uma melhorada, enfim, uma questão de se avisar, né, pontuar, voltamos ao caminho, né, e vamos seguir o caminho agora corretamente. Bom, senhores, em relação aos vídeos, né, que foram publicados das aulas, né, também consigo ter acesso lá às visualizações, né? O YouTube ele dá algumas estatísticas com as quais não tenho muita familiaridade, né, confesso, mas pude ver, né, que boa parte dos alunos assistiu às aulas, mas não assistiu na completude, na íntegra a aula, né? Porque o YouTube também diz quantos minutos de aula foram assistidos, né, na média, né? Então, eu imagino, ensino à distância, vocês não estão acostumados com isso, nós aqui desse lado, falo por mim apenas, né? O ensino à distância mesmo, o formal, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um curso em AD, mas ele tem toda uma estrutura, né? Muito semelhante à televisão, né? Ele tem um estúdio, fundos próprios, com cores próprias, a iluminação, os equipamentos, o áudio, captura de áudio, tratamento do áudio, depois tratamento do vídeo, né? Posição na frente da câmera. Então, veja, tem todo um preparo no EAD, né? E nós aqui desse lado, professores, né? A gente que não tem muita familiaridade com isso, a gente tenta fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem, né? Então é uma câmera com um microfone embutido, grava com o celular ou não, uma webcam, a gente tenta fazer o melhor, né, para vocês, né? Considerando também que a aula tem duração de 1 hora, né? Tem duração de 1 hora mais ou menos. E quando nós estamos no ensino presencial, né, a aula ela tem duração de 3 horas e meia, né? Então é um desafio enorme para quem está aqui desse lado, né, condensar um conteúdo que era para ser explanado em 3 horas e meia em 1 hora, né?
E sem ter vocês do outro lado, né, é diferente. Não é difícil, é diferente. A gente se acostuma. Em relação ao tamanho, né, da aula, por o tamanho ser bem reduzido, né, em comparação com as 3 horas e meia presencial, é evidente que, pelo menos eu tive que fazer isso, fazer uma adaptação, né, do conteúdo da aula, de quanto de conteúdo deveria ser passado. Né. Então, numa aula de 3 horas e meia, por exemplo, né, eu poderia falar, só voltando um pouquinho, né, poderia conversar com vocês a respeito da parte geral da intervenção do Estado na propriedade privada e já conversar com vocês sobre 5 das 6 modalidades. Né. Isso é bem plausível que isso aconteça, né, ou até 4 das modalidades, né. Mas não dá, não tem como, né? Não tem como. Quando a gente estuda bens públicos, igualmente, né? A gente pode falar a parte geral dos bens públicos, conceito, classificação, regime jurídico dos bens públicos, e depois já começa estudando alguns bens públicos, as espécies, né? Para deixar alguns poucos para outra aula. Né? Não deu para fazer isso. Né? Tive que deixar uma aula para conversar sobre o tratamento geral, né? A disciplina geral, jurídica dos bens públicos, para na outra aula conversar a respeito dos bens em espécie. Né? Então, essa duração da aula também, ela ensejou, pelo menos da minha parte, né, uma reprogramação do conteúdo, da distribuição do conteúdo programático, tá? Mas nada que prejudique os senhores, né? Nada que prejudique os senhores. O conteúdo programático, ele está rigorosamente em dia, né? Vocês não levem mais em consideração aquele que consta do plano de ensino, né? Porque eu tive que alterá-lo em razão dessas circunstâncias, tá? Mas até o final do semestre vamos cumpri-lo na íntegra, né? Só para adiantar aos senhores, nós ainda temos que falar sobre desapropriação e depois vamos ingressar em controle da administração pública, né? Controle popular, controle pelo Ministério Público, controle legislativo, o controle pela própria administração pública e o controle judicial. Nós vamos estudar os remédios constitucionais, né? Então, nós estamos rigorosamente assim em dia, nós vamos cumprir esse conteúdo até o final do semestre. Tudo bem? Fiquem tranquilos em relação a isso. Bom, senhores, agora vamos falar sobre... Falei sobre a participação, né, de vocês, fiquei muito satisfeito com a participação, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição da nota. Tá? Bom, a prova que vocês fizeram vale 8 pontos. 8 pontos. Ela tinha 8 questões, então cada questão vale 1 ponto. Tá? Como a nota do bimestre é 10, então faltando 2 pontos. Da onde vêm esses 2 pontos? Esses 2 pontos vêm dos trabalhos que foram passados ou em sala de aula, presencialmente, ou ali no AVA, né, nas atividades. Então veja, nós temos, enquanto estivemos ali em sala de aula, fizemos um trabalho escrito, né, e depois, para cada aula online, que nós tivemos 4 aulas online, tivemos um trabalho, uma atividade para cada uma delas, né? De modo que, somando tudo isso, nós temos 5 trabalhos, 1 presencial e 4 à distância. Esses 2 pontos, eles foram divididos igualmente, né, peso igual, para cada um desses, né, de modo que cada um vale 0,4, né, dividir 2 por 5, né, por 5 dá 0,4, né. Então veja, a nota da prova vale 8,
somado com os 2 do trabalho, temos 10. Bom, a nota que vai ser lançada lá no portal para vocês já é o somatório, né, da nota da prova, na prova que você tirou, a nota que você tirou na prova, e a avaliação das suas atividades. Tudo bem? Então a nota que você vai ver ali é o somatório da tua prova com as tuas atividades. Já adianto para vocês que em relação à prova, vocês foram muito bem, muito bem. Tá? Nós tivemos 2 notas abaixo de 7. Todas as demais estão acima de 7. Né? Acima de 7. Ou são 7 ou é 8. Né? Então só 2 que estão abaixo de 7. As demais ou são 7 ou a nota é 8. São 2 mesmo. Estou olhando aqui para checar. São 2 mesmo. Tá? Então vocês foram muito bem na prova, né? Considerando que a nota máxima da prova era 8, né? E 95% acredito que seja isso. Tirou 7, no mínimo 7, né? Uma quantidade boa também tirou 8, então a nota foi muito boa. Eu espero que, a despeito do jeito, né, da forma pela qual a prova foi aplicada e vocês puderam resolvê-la, espero que cada um tenha feito-a individualmente, né, sem uso de subterfúgios. Mas enfim, a nota foi muito boa mesmo. Em relação aos trabalhos, aí nós temos uma variação muito grande, porque, como eu disse para os senhores no começo aqui da nossa aula, né, em relação à atividade, a adesão, né, o envio da atividade, ele começou muito baixo, deu uma aumentadinha, e só lá no dia 14 de abril é que voltou a ficar assim num nível razoável. Né? Então, em relação à nota dos trabalhos, não foi assim, o resultado não foi igual ao da prova. Assim, tá? Então a nota que vocês forem ver lá no sistema é o somatório da prova de vocês mais o trabalho. Para ser transparente, né? Para ser transparente, isso é muito importante, eu vou encaminhar para o representante de turma um arquivinho contendo a forma de composição da nota, né? Então, você tirou tanto na prova, o teu trabalho foi tanto, qual que é a tua nota? Só para que você tenha conhecimento aí da tua nota na prova e da tua nota dos trabalhos, tá bom? Para aqueles que não enviaram, né, o trabalho, não tem nota naquele dia. Tá? Para aqueles que enviaram o trabalho e responderam errado, também não tem nota. Né? Responder errado, não tem nota. Tá? Tem nota quem participou da atividade e quem acertou a atividade. Ok? Tá bom? E é difícil, assim, em relação à atividade, né, dizer assim, a pessoa errou, porque nas atividades eu pedi sempre uma breve dissertação, né, sobre um determinado tema e tal. Então não tem assim, a pessoa errou totalmente, né? Só na primeira semana, como eu disse para vocês, que a pessoa escreveu, mas não abordou o que foi questionado, né? Escreveu, mas não falou nada sobre o questionário. Bom, é a mesma coisa que não ter escrito, né? Enfim, mas enfim. Então vou encaminhar para o representante esse arquivinho, né? Daí vocês vão saber qual que é a nota da prova que vocês tiraram, tá? E a avaliação dos trabalhos, tá bom?
Bom, caminhando aqui para o nosso final de aula aqui, eu montei aqui um script aqui para eu seguir. Então eu já falei sobre a participação nas aulas, né? Composição da nota, o lançamento da nota, o lançamento, né, como vocês olharam no sistema, a nota que vocês estão vendo é a soma da prova mais trabalho. E agora vamos então para a correção da prova, tá? Caso vocês a tenham aí, peço a gentileza de que a abram, né? Acredito que vocês tenham, porque todos vocês me encaminharam o arquivo em Word ou em PDF, né? A maior parte de vocês me encaminhou em Word ou PDF. Então vamos lá então. Primeira questão. O poder público tem a intenção de realizar uma licitação em modalidade não albergada na legislação federal, né? Não prevista na legislação federal. A esse respeito é correto afirmar, né? Bom, então, senhores, é possível fazer uma licitação numa modalidade que não está prevista na lei federal? Não, são só aquelas modalidades, né? Então, ou é concorrência, tomada de preço, concurso, convite, leilão ou pregão. Não tem outras, ok? Então, letra A, essa intenção é viável? Não, não é viável. Letra B, a intenção somente é viável caso seja realizada a combinação de modalidades de licitação já previstas. Não, a própria Lei 8666, ela proíbe, né, a combinação de modalidades. Eu vou usar um pedacinho de tomada de preço e nessa fase que eu vou usar a disciplina da concorrência. Não existe isso, tá? É proibido pela lei. Letra C, a intenção não é viável por expressa vedação da Lei 8666. Exatamente. Então a resposta da pergunta número 1 é a letra C. 2. Determinado tribunal tem a intenção de alugar um imóvel vizinho ao fórum. Este imóvel servirá ao atendimento das finalidades precípuas desse tribunal, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha. O valor total dessa contratação é de R$120 mil, em 12 parcelas mensais e sucessivas de R$10 mil a respeito desta contratação. Então, o tribunal quer fazer uma locação de imóvel para atender as finalidades, suas finalidades precípuas, né? Isso tem cheiro, né, de dispensa de licitação. Vamos lá. Letra A. Dispensa de licitação, artigo 24. Né? Letra A. Deverá necessariamente, obrigatoriamente, ser feita mediante licitação na modalidade de tomada de preços, em razão do valor global do contrato. Bom, a gente viu que essa alternativa A, ela está equivocada, né, por uma série de erros, né? Primeiro que nesse valor da contratação de R$120 mil, né, não cabe tomada de preço, né, pelos limites que foram atualizados em 2018, né, não cabe tomada de preço. E quando ela diz deverá necessariamente, né, ser feita mediante licitação, necessariamente também está errado, porque a locação de imóvel para atender finalidade precípua, né, desde que as condições do imóvel atendam as necessidades da administração, né, de acordo com o inciso do artigo 24, a licitação é dispensável, né, e quando a licitação é dispensável nas hipóteses do artigo 24, isso significa que o administrador público ele pode fazer a licitação, ele pode. A lei tornou ela dispensável, é uma faculdade, né? Mas ele pode fazer a licitação. Então, quando escreve ele deverá necessariamente, não é necessariamente, é uma faculdade, né? Ou ele faz a licitação, aí vai ter que escolher a modalidade segundo o valor, né? E no segundo hipótese ele pode fazer uma dispensa de licitação. Então, a letra A está errada. Letra B, deverá necessariamente ser feita mediante licitação. Então, aqui é o mesmo erro
da alternativa A. E pior, né, na modalidade concorrência. Né, concorrência, o valor é lá em cima, né, tá fora dos limites. Letra C. Deverá necessariamente ser feita mediante licitação. Não é necessariamente mediante licitação. Né. Letra D. Poderá ser feita mediante dispensa de licitação. Poderá. Veja, poderá, é uma faculdade. Ela pode ser feita mediante dispensa de licitação? Sim. Desde que o preço seja compatível com o valor do mercado, segundo a avaliação prévia. É a letra D. Letra E. Poderá ser feito mediante inexigibilidade de licitação. Não, aqui não é caso de exclusividade, nem de ausência de competição, inviabilidade de competição. Tá? Então, número 2, resposta correta, letra D, de dado. 3. Um órgão federal realizou uma concorrência de obra de engenharia para construir um hospital público. Encerrado o certame licitatório, sagrou-se vencedora a pessoa jurídica X. No entanto, antes de lhe outorgar o contrato, celebrar o contrato com a empresa vencedora, a administração resolveu revogar a licitação, né? Desfazer a licitação. Sobre esse tema, revogação de licitação, assinale a alternativa correta. Letra A. A administração pode revogar a licitação? Pode. Revogação é uma das hipóteses de desfazimento da licitação. Né? Por qualquer motivo, principalmente por ilegalidade? Não. A revogação de ato administrativo ou a revogação de uma licitação, ela só se dá por motivos de oportunidade e conveniência, que eles sejam supervenientes. Né? Quando o ato administrativo ele é eivado, né, ele tem um vício de ilegalidade, foi praticado em contrariedade à lei, à norma jurídica, esse ato administrativo ele sofrerá um controle, será corrigido e ele será anulado. Né? A consequência jurídica do ato administrativo ou de uma licitação ilegal é a sua anulação. No caso de revogação, os motivos ensejadores que amparam, né, uma revogação são de oportunidade, de conveniência. Letra A errado. Letra B. A revogação depende da constatação de ilegalidade no curso do procedimento. Não, é revogação. Revogação é oportunidade de conveniência, não tem nada a ver com ilegalidade. Letra C. A revogação fundada na conveniência e na oportunidade de administração deverá ser sempre motivada e baseada em fato superveniente ao início da licitação. Então veja, aqui nós temos 3 afirmações. Né? As 3 precisam estar corretas para que a alternativa seja considerada certa. Primeiro, a revogação fundada na conveniência e oportunidade de administração. Está correto? Sim. Revogação é sempre fundado na conveniência e oportunidade de administração. Segunda afirmação, deverá sempre ser motivada. Ato administrativo ele tem que ser sempre motivado, senhores. Seja ele vinculado ou discricionário, a despeito de uma divergência doutrinária, né, que foi instalada há muito tempo. Hoje a maioria da doutrina diz ato vinculado e ato discricionário sempre tem que ser vinculado, sempre tem que ser motivado, melhor dizendo, tem que ser sempre motivado. A administração ela tem que expor o motivo, né, a motivação do ato. E a revogação, a terceira afirmação, né, ela é baseada em fato superveniente ao início da licitação. Evidente, né, senhores? A causa que leva à revogação é a existência de um fato superveniente ao ato, à prática do ato, no caso, a prática da licitação, ao início da licitação, né, que naquele momento não a torna mais oportuna nem conveniente, de modo que a administração resolve revogá-la. Então a resposta correta aqui é a letra C. 4. Os contratos administrativos são peculiares em razão da presença das cláusulas exorbitantes, né, dentre as quais se inclui. Então, estamos perguntando aí exemplos, né, de espécies, né, de cláusulas exorbitantes. Letra A. A possibilidade de modificar o contrato unilateralmente para melhorar a adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Não, é a letra A, senhores. Em cheio o artigo 58 da Lei 8666, combinado com o artigo 65 da Lei 8666. Tá? Então, é uma das cláusulas exorbitantes do contrato
a sua alteração unilateral pela administração pública, nas hipóteses previstas em lei, nos limites previstos em lei, né, de acordo com os motivos previstos em lei, e desde que sempre, né, respeitados os direitos do contratado e a equação econômico-financeira do contrato, né, de modo que o ônus que é suportado pelo contratado, né, a contraprestação pecuniária sempre se mantenha balanceada, né, em equilíbrio em relação a esse ônus. Né. Então é a letra A. Né. As demais, a necessidade, letra B, a necessidade de identificação precisa do crédito orçamentário pelo qual ocorrerá a despesa com a indicação da classificação funcional programática da categoria econômica. Veja, gente, isso daqui não é uma cláusula, é uma cláusula de contrato. Tá? Isso aqui é uma cláusula de contrato, tá? Previsto lá no artigo 50 da Lei 8666, né? Cláusulas obrigatórias do contrato. Essa é uma cláusula de contrato administrativo. Todo contrato tem que ter uma cláusula dessa, mas ela não é exorbitante. Ela não é exorbitante. Tá? É uma cláusula aí que se refere a informações orçamentárias e financeiras do contrato administrativo, né? Qual que é o plano de trabalho, qual que é a natureza de despesa, qual que é o número da nota de empenho, em relação a isso que se refere essa cláusula. Tá? Letra C. A proibição de utilização de meios alternativos de resolução de conflitos, tais como a mediação e a arbitragem. Né? Veja, isso é uma cláusula de contrato administrativo, né? É uma cláusula de contrato administrativo. Por muito tempo não foi admitida no direito brasileiro, né? Mas é uma cláusula de contrato, mas não é exorbitante. Tá bom? Letra D. A fixação do preço e das condições de pagamento que deverão ser mantidas durante todo o prazo de contrato. Também é uma cláusula de contrato, mas não é exorbitante. E a definição de prazos não superiores a 12 meses, excetuados os projetos contemplados na LDO. Veja, prazo de duração de contrato também é cláusula contratual, mas não é cláusula exorbitante. Tá bom? 5. Acerca da garantia do contrato administrativo, assinale a alternativa correta. Né? Então, garantia, né? Exigência de garantia. Exigência de garantia é uma cláusula exorbitante. Né? Exigência de garantia do contrato, não da proposta da licitação. Exigência da garantia do contrato. Né? Então, exigir ou não garantia do contrato, como a gente viu em aula, né, é uma prerrogativa da administração. Uma vez exigida a garantia, né, que conste do edital e da minuta do contrato também, o contratado vencedor da licitação, com quem será firmado o futuro contrato, ele é que vai escolher qual é a modalidade de garantia, dentre aquelas previstas na Lei 8666, artigo 56. Né? Ele é que escolhe. Né? E essa garantia, a regra é que ela tem um percentual de até 5% do valor do contrato. Tá bom? Então, em relação à garantia, assinale a correta. Letra A. A escolha do tipo de garantia se fará sempre com base na indisponibilidade do interesse público pela administração. Não, quem escolhe a modalidade de garantia não é a administração. A administração exige. Agora, quem vai escolher a modalidade é o contratado. Letra B. Para serem exigidas do contratado, elas devem estar previstas no instrumento convocatório, no edital. Correto. Tem que estar previsto no edital. Letra C. É admissível todo e qualquer tipo de garantia admitida pelo direito privado, a escolha da administração. Bom, aqui tem dois erros, né? Não é toda e qualquer garantia prevista no direito privado, são só aquelas 4 previstas no artigo 56 da Lei 8666, e a escolha não compete à administração, compete ao contratado. Letra D. É admissível todo e qualquer tipo de garantia admitida em direito, né? Não, já foi. 6. Sobre bens públicos, é correto afirmar que, letra A, os bens de uso especial são passíveis de uso capião. Não, senhores, nenhum dos bens públicos é passível de uso capião, né? Isso por força de disposição constitucional. Letra B, os bens de uso comum são passíveis de uso capião. Não. Letra C, os bens das empresas públicas, aqui é onde o bicho pega, né? Como a gente conversou em sala de aula, né, a grande divergência que existe. Né? Os bens de empresas públicas que desenvolvem atividades econômicas que não estejam afetados à prestação de serviço são passíveis de uso capião. Né? Então,
vamos ver só a letra D, mas essa está com cara de ser correta. Nenhum bem que pertence à pessoa jurídica integrante da administração pública indireta é passível de usucapião. Não é errado. A letra C é a que é a correta, né? Os bens das empresas estatais que não estejam afetados à prestação de serviço público, né, eles não se submetem ao regime jurídico de direito público, né, eles são passíveis sim de penhora e de usucapião. Tudo bem? Por exemplo. 7. Chuvas torrenciais assolaram determinado município, né, ocasionando desabamento de encostas, que comprometeram a estrutura de imóveis, colocando-os à beira da ruína, caso não haja intervenção do poder público. Para enfrentar o iminente perigo público à vida e a bens, a administração não dispõe do maquinário para realizar medidas de contenção exigidas. Assinale a opção que indica a adequada modalidade de intervenção na propriedade privada para a utilização do maquinário necessário. Né? Vou utilizar bens, né, de particulares para satisfazer o interesse público diante do iminente perigo público. Está escrito ali, iminente perigo público. A administração vai se valer de bens particulares. Isso é requisição administrativa. Tá? Teve gente que respondeu tombamento, né? É triste, tombamento, triste. Até você poderia ter lá, quando eu estudei, não lembro direito, estava uma ocupação temporária. Né? É mesmo assim. Né? Isso aqui tem cara de requisição administrativa. Né? E nesses tempos que nós estamos vivendo, né, nós estamos tendo na prática, né, requisições administrativas acontecendo. Né? Nós temos uma lei federal que regula a requisição administrativa com base nesse fundamento. Né? Aqui no estado do Paraná nós temos decretos que tratam de requisição federal, né, de equipamentos, EPIs. Né? Então, isso está acontecendo. Está acontecendo. É algo assim que algo que parece tão distante quando a gente estuda nos livros, né? E agora nós estamos na prática, né, vivenciando requisições administrativas, né, leitos de hospital, etc. Bom, hospital particular, né? 8. Então, letra A, 7, letra A correta. 8. Quanto à intervenção do Estado na propriedade privada, analise as assertivas a seguir. A primeira afirmação: a servidão administrativa é, via de regra, permanente, né, e constitui direito real sobre a propriedade da lei em favor da administração pública. Sim, servidão administrativa, né, é direito real, em regra ela é permanente, né, enquanto houver a relação de superveniência, né, entre os bens envolvidos, né, ela continua existindo. 2. Na requisição, o Estado utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em situação de perigo público iminente. Verdade. 3. O tombamento só alcança bens imóveis, podendo ser voluntário ou compulsório. Não, senhores, é possível o tombamento de bens móveis, inclusive bens intangíveis. 4. O direito de propriedade não possui caráter absoluto. Verdade. Ainda que a propriedade atenda a sua função social, é possível a intervenção estatal para restringi-la ou condicioná-la de modo a satisfazer o interesse público. Verdadeiro. Então aqui é 1, 2 e 4, né? 1, 2 e 4, correta letra D. Número 8, correta letra D. Tudo bem, senhores? Senhoritas, senhoras? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós voltamos com conteúdo, tá bom? Um abraço a todos. Se cuidem.